Olá, sou David Mudo, bem-vindos à especial entrevista aqui na TP Notícias. 50 anos de independência nacional. Em 1975, o presidente António Agostinho Neto proclamou perante a África e o mundo a independência de Angola. Estamos em 2025 a comemorar os 50 anos desta efeméride e também os 23 anos de paz efetiva. Para comemorar condignamente estes 50 anos da DIPANDA, o presidente da República, João Lourenço, está a condecorar vários angolanos, várias organizações, associações e também figuras ou entidades estrangeiras que tenham contribuído para que em 75 Angola alcançasse a sua independência e que em 2022, ou melhor, que em 2002 alcançasse a sua paz. Um momento de que todos os angolanos desfrutam em território nacional e também um pouco pela nossa diáspora pelos 4 cantos do mundo, onde também se comemoram estes 50 anos de independência nacional. Para assinalar condignamente esta efeméride, a TPA está então a levar a cabo uma série de entrevistas com figuras que têm estado a ser distinguidas pelo Presidente da República com a Medalha da Independência ou da Paz e Desenvolvimento, e hoje a nossa conversa será com uma figura cuja história de vida está diretamente associada aos 50 anos de história de Angola independente, sendo que muito cedo envolveu-se na luta pela independência, na luta pela conquista da independência e também pela integridade territorial que precisou ser mantida logo nos dias a seguir à proclamação da independência, e depois o envolvimento direto também naquilo que foi a construção da nação que acabava de nascer, justamente pelo facto de que Angola, em 75, dispunha de poucos quadros, e um dos motores que serviu para acelerar a formação de quadros angolanos foi justamente o processo de alfabetização. Estamos hoje à conversa com a senhora Aurora Junjo Caçule, uma angolana ligada ao processo de construção da nação angolana. Ela nasceu no Ambo em 1942, hoje é reformada depois de ter servido uma longa vida como política ativa, além de alfabetizadora, como já disse. Foi também a segunda secretária nacional da Organização da Mulher Angolana, OMA, durante 18 anos, serviu 2 mandatos como deputada à Assembleia Nacional e tem todo um percurso de história de vida que interessa a todos nós para que possamos compreender um pouco do passado de Angola, o presente que vivemos e, com as suas histórias e experiências, projetar a Angola com que sonharam a independência. Dona Aurora, muito bem-vinda. Desde já deixa-me felicitá-la justamente pela distinção que mereceu com a Medalha de Paz e Desenvolvimento atribuída pelo Presidente da República por ocasião dos 50 anos da independência nacional. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e também agradecer a recepção que foi feita. E, nesse momento, eu estou disposta a dar informação daquilo que vocês desejarem. Vamos justamente olhar aqui para algumas reflexões, memórias e história do país e da sua vida pessoal, particularmente, olhando primeiro para que nos situe como é que se dá o seu enquadramento político. Sabemos que isso aconteceu em 1976, ainda na refrega da independência nacional, portanto um ano a seguir, e estavam ainda presentes e muito bem presentes e patentes os 3 movimentos de libertação nacional, nomeadamente o MPLA, a UNITA e também a FNLA. Como é que surge este aceno e que leva ao seu ingresso para a OMA? Muito obrigada. Eu, praticamente, a vida política não comecei em 1976, mas a vida ativa mesmo, participação ativa, foi em 76. Porque em 1974 é quando eu me apercebi que havia necessidade de nós lutarmos para a independência de Angola. Porque antes, é claro que há pessoas que despertaram muito cedo, mas há pessoas que, no meu caso, por exemplo, eu despertei um pouco tarde. Eu não sabia. Eu fui dar aulas numa povoação que dista a 60 quilômetros da cidade da Ganda. E ali encontrei-me com uma senhora que era nossa diretora, que era muito racista. E então, aquele racismo que ela fez para mim, então isso que me despertou muito, porque ela começou a me chamar de nomes, me chamou de terrorista, me chamou de muitos nomes que eu não conhecia, eu não sabia. E até chegamos a ponto de me transferir. E quando fui numa outra escola, ali onde encontrei
pessoas que me perguntavam o porquê que eu fui transferida e eu expliquei o porquê, mas sem saber o porquê que eles chamavam aquele tal dali que eu realmente assim, terroristas que estão a lutar para a independência de Angola, assim, para o nosso país, porque nós antes, conforme crescemos, nós não tínhamos a ideia de que estávamos, que Angola era nossa. Só estávamos, quer dizer, crescemos com aquela ideia de que tudo estava normal, que da outra raça tinha que nós tínhamos que nos submeter aos outros da outra raça, porque éramos raça menor. Então crescemos com isso, pensamos que fosse uma coisa normal. Mas depois, com essas explicações e não sei o quê, então comecei a entender que, afinal de contas, estamos feridos, temos que lutar para que Angola será liberada. E então fomos apanhando, não sei o quê. E depois nos apercebemos que havia movimentos, que haviam 3 movimentos a fazer a mesma luta. Só que naquele momento o enquadramento para os movimentos não havia a ideia de que estes 3 movimentos iriam chocar. A ideia era de que todos estávamos todos com a mesma ideia de lutar, quer dizer, havia um pouco de tribalismo, sim senhora, mas os que estão no sul achavam que pronto, temos que aderir, primeiro todos aderiam ao Sol Emperor, porque era o único movimento que estava, então ouviam mais as notícias da Angola combatente, essa vida toda. Mas depois surgiu a UNITA em 66, então as pessoas começaram a ver que, afinal de contas, há outro movimento, e nós do Sul a pensar que este aqui é nosso movimento, porque é que é o movimento do Sul, tem o movimento do Norte, tem o movimento do Leste. Pelo menos essa ideia que muitas pessoas tinham, porque havia aquele caráter tipo tribalista. Mas com um objetivo único de escorraçar os portugueses, que é para o país ser nosso, conjunto, sem pensar que haveria separações. Porque essas separações vieram mais tarde, depois da independência, na altura da independência, quando nos apercebemos que, afinal de contas, nós no AMBO hastearam 2 bandeiras, da FNLA e da UNITA. Aqui em Luanda hastearam a bandeira do MPLA. Então é quando começamos a entender que, afinal, isso é separação. Já não havia entendimento entre os 3 movimentos, porque senão, no princípio, a ideia não foi essa. E depois disso, é quando, naquelas lutas que houve, entra a UNITA, sai a UNITA, depois até que o MPLA retomou o AMBO, porque eu sempre estive no AMBO. Então foi dali que o MPLA, quando chega no AMBO, chamam todas as mulheres para enquadrarem na organização e não sei o quê. Então foi dali que nós também nos enquadramos na OMA. A OMA tem uma participação ativa na luta pela independência, portanto, a própria OMA é fundada nos termos ainda da guerrilha, e mulheres heroínas angolanas, as conhecidas e outras anónimas, marcam este período. Entretanto, como é que conciliavam a vida familiar e o trabalho na participação da luta? Portanto, em 76 acaba por aderir de forma ativa ao movimento, e é um período em que o país está em ebulição, está em guerra, há invasão estrangeira, portanto, e há ou guerra civil, se assim se pode dizer, de uma forma efetiva. Qual é que considera ter sido o papel preponderante das mulheres e da OMA nesse período, nesta fase? O nosso papel, por exemplo, eu iniciei pela alfabetização, porque eu, quando entrei na OMA, disseram que pronto, aqui o trabalho, nesse momento o trabalho é da alfabetização, porque na altura 75% que o colono deixou eram analfabetos, e que era necessário ensinar as pessoas que não sabem ler, principalmente aqueles que já estão fora da idade escolar. Então, havia as revistas que nós tínhamos para dar a aula da alfabetização, tinham também uma parte mais ou menos política, porque nós tínhamos que explicar às mulheres o porquê que têm que estudar, porque algumas já achavam que não, essa idade, por que vou fazer mais com estudo e não sei o quê.
Então nós tínhamos que explicar para que não tivessem receio, não tivessem vergonha, porque se não estudaram, porque o colono também não deu acesso às escolas todas, porque nós mesmo quando estudamos, nós não estudamos através do Estado. Foram as missões evangélicas que mais se preocuparam a dar a educação, instrução a qualquer um que aparecesse. Então foi dali. E o resto não tinha acesso. Por exemplo, nós não tínhamos acesso às escolas primárias. As escolas primárias eram só para os filhos dos colonos. Então isso nós tínhamos que explicar. E depois, no caso do Huambo, também nós tínhamos que explicar o porquê que surgiam as guerras, porquê que estavam a guerrear, porquê que as razões todas, não sei o quê. Então, foi esse trabalho, ensinar e também abrir a mente das pessoas. Quer dizer que o trabalho da alfabetização também servia para as pessoas terem algum conhecimento sobre o que estava se passando. O nacionalismo, a questão do próprio patriotismo também. Exato. Sim. Olhando ainda para este seu início na vida política ativa, haverá a referência de mulheres que já tinham estado na guerrilha ou dos fundos nacionais como de a crise à vida política? Sim, entra na organização, tem acesso aos estatutos, ao manifesto do MPLA e aos estatutos próprios da organização. Então já sabíamos a história de Olinda Rodrigues, de Irene, de Teresa, desses que morreram, de guerrilheiras que morreram na guerra porque estavam à independência. E nós também tínhamos que conhecer o porquê que as mulheres também têm que continuar a lutar porque isso aconteceu. E depois também mobilizávamos as mulheres para entrar na ODP, nas Brigadas Populares de Vigilância, que para poderem proteger, defesa e proteção. Sim, para proteger as suas famílias, os seus lares e dizer também por que tinham que se defender. Tinham que se defender e o porquê que aquele está a atacar, se tinha razão ou não tinha razão, tudo isso era o trabalho. Como é que vocês encaravam a relação de Agostinho Neto para com a OMA? Até que ponto as mensagens de Agostinho Neto e a forma como se relacionava com o braço feminino era uma forma de inspiração e segurança para aquilo em que vocês acreditavam e aquilo por que lutavam? Nós víamos, assim, o presidente Agostinho Neto, no nosso caso, ele visitou, ele se preocupava muito também pela mulher, e principalmente com a formação de quadros, não só do sexo masculino, mas também do sexo feminino, e também, quer dizer que isso também mostrou sempre o porquê que a mulher ficou atrás, porque nós, no nosso tempo, quando crescemos, embora que estivéssemos a estudar, nós só sabíamos que o futuro da mulher é casar e tomar conta do seu lar. Não havia aquela ideia de que a mulher também pode trabalhar numa instituição, pode fazer isso, pode dar aula, pode ensinar, por exemplo, no Estado, ganhar o seu dinheiro. Isso tudo partiu da política que própria o MPLA foi traduzindo para nós e nós também transmitíamos para as mulheres. Inclusive, nós, antes de começarmos o trabalho da alfabetização, cantávamos o hino da OMA. O hino da OMA tem uma passagem que diz que não é só mulher em casa, mas a mulher angolana é uma, quer dizer, é uma pessoa também revolucionária, é uma pessoa que deve também dar o seu contributo tanto no Estado como no governo. Quer dizer que este hino também despertava muito a mulher e nós explicávamos isso tudo. Porque havia mesmo aquele estudo mesmo do próprio estatuto, a aprendizagem do hino nacional, o hino, tudo isso nós ensinávamos na alfabetização. A entrada é cantar o hino e a saída também outro hino. Se não foi o hino do MPLA, é o hino da OMA. Se não foi o hino da OMA, é o hino... Lembra-se ou consegue recordar-se de outras mulheres contemporâneas suas, seja do tempo de escola ou do tempo em que começou a trabalhar como professora ainda na época colonial e que nesta refrega da independência nacional que tenham aderido aos outros movimentos, por exemplo, que tenham ido para o braço feminino ou da FNLA ou da UNITA? Pessoas que tivessem conhecido, que tivessem sido colegas ou amigas?
Eu tenho muitas colegas, por exemplo, tenho a dona Guilhermina, do deputado Chiteculo, esta foi também minha colega de escola. Tenho a irmã do general Nunda, a Francisca Wandi, ainda uma vez nos encontramos aqui em Luanda. São várias, nesse momento. Qual foi o sentimento naquela altura? Jovens mulheres, eram amigas, colegas, e de repente dá-se essa divisão no vosso convívio, mais do que ideológico, não é? Depois é mesmo o físico, e inclusive com divergências muito profundas. Como é que depois fica esta vossa relação, antes do reencontro, já no tempo de paz? Pois, porque isso que eu disse logo atrás, que quando houve aquela aderência aos movimentos, não havia diferenças. As pessoas achavam que o ideal era comum, era a independência nacional. A independência nacional. A ideia, ninguém tinha uma noção de que isto mais tarde trazia fricções entre os movimentos. Mais tarde, o surgimento dos movimentos também separou muito, porque as pessoas tinham receio, apesar de terem saudade desse ou daquela pessoa, mas as pessoas tinham receio, porque se eu me dou muito bem com esta pessoa, depois vão pensar que, quer dizer, são essas coisinhas que foram afastando um bocadinho, mas eu acho que esse problema também está a desaparecer. As pessoas já têm uma outra ideia de que, afinal de contas, todos o nosso objetivo é o único. Devia ser o único até aqui, mas pronto, as mentes é que para mudar uma mentalidade torna-se um pouco mais difícil. Mas devia ser assim mesmo. Deixa o AMBO por força de cumprimentos de agenda política. Em 88 há o Congresso da OMA e é eleita segunda secretária nacional. Portanto, muda-se para Luanda para estar na sede nacional do AMBO. E desta feita de 88 segue toda uma vida política já a nível da sede central. Como é que, estando cá em Luanda, acompanhou todo esse período de 88 até o momento de 1991, 92, as eleições, depois a eclodir da guerra, até a paz em 2002? Foram momentos um pouco difíceis para mim, porque eu tinha deixado a família no AMBO. Porque eu, quando vim para aqui, aquilo que eu disse atrás, que a minha ideia era de que ia cumprir a missão e depois regressar. É eleita a segunda secretária nacional, pretendia cumprir o seu mandato e depois, fim do mandato... Fim do mandato, regressava. Então, nessa altura, eu tudo que conseguia, trabalhava mais para a minha casa, lá no AMBO, organizar-me lá. Quer dizer, não tinha uma mínima ideia de viver aqui definitivamente. Mas depois eclodiu a guerra. Inclusive, alguns filhos, 2 filhos vieram, mas uma das filhas, que tinha até filhas pequeninas, não chegou a sair, não conseguiu sair. Esta sofreu muito e naquele sofrimento eu também aqui sofri, porque eu sempre só ouvia porque 2 dias logo que a guerra começou, lhe tiraram da casa. Então ela teve que vaguear por aí, nas ruas, com as crianças, depois eram logo 7 meninas que ela tinha. Então isso foi mesmo muito difícil para mim. Foram 2 anos muito pesados mesmo, que eu própria também já não estava a aguentar. Eu fui tentando contactar esta ou aquela Cruz Vermelha aqui para ver se conseguiam enviar qualquer coisa só para apoiar, mas foi difícil, só uma vez que conseguiram receber qualquer coisa. Então, para mim foi um peso muito grande, porque logo que o MPLA retomou o AMBO, eu parece que só passei um dia, outro dia tive que ir já lá para ver o que me restava. Mas graças a Deus encontrei vida, embora numa situação muito difícil mesmo. A casa toda já não tinha mais nada. Então, depois tive que trazê-las para aqui.
Voltando a olhar para o seu percurso político, foi segunda secretária nacional de duas mulheres históricas da OMA. Portanto, foi primeiro adjunta de Ruth Neto e depois de Luzia Inglês. Como é que foi a experiência de ter trabalhado com estas duas secretárias nacionais da OMA na qualidade de segunda secretária nacional? Por acaso, primeiro trabalhei com a Amada Ruth, mas a Amada Ruth até foi um pouco mais difícil porque foi experiência pela primeira vez e depois é um cargo que não existia na organização. Quer dizer que foi a primeira vez que se instituiu o cargo de secretário-geral de junta e também eu fui a primeira a ser eleita para este cargo. Mas só que encontrei uma pessoa muito experiente, muito boazinha, muito... Quer dizer, foi uma convivência muito boa mesmo, porque eu fui engrenando no trabalho com muita facilidade, porque ela estava sempre ao meu lado, porque eu até não queria aceitar. Era de resto uma pessoa, uma figura também ligada muito ao próprio processo da alfabetização, que é de onde vinha a sua experiência profissional também. A camarada Ruth, sim, eu assim, por exemplo, no âmbito mesmo, deixei da alfabetização por um tempo, porque depois fui ascendendo outros cargos. Tiraram-me da alfabetização, fui para a secretária municipal da Educação e Cultura para acompanhar já a alfabetização a nível da província. Então, nessa altura eu já não dava aulas, mas sim controlava os centros já criados. E depois dali fui para o cargo de secretária para os assuntos políticos, ainda na província. Dali dos assuntos políticos fui para a secretária-geral, a secretária provincial da OMA. E depois saio da secretária provincial da OMA, da secretária da área política, fui ainda para assumir o cargo de comissária municipal adjunta do Ambo. Fiquei aí 5 anos. Depois de 5 anos, quando fui eleita para a secretária provincial, e de secretária provincial para aqui, para Luanda, para a secretária geral adjunta. Então aqui já é fazer tudo, quer dizer que é mesmo acompanhar o trabalho todo da organização a nível do país. Aí já tanto a alfabetização, que tudo, todo tipo de trabalho eu tinha que acompanhar, incentivando, não sei o quê. Mas como para mim foi um pouco difícil, inclusive até não queria aceitar, porque pensei que não ia conseguir. Mas a camarada Ruth encorajou-me e pronto, com ela fui trabalhando até que entrei mesmo no ritmo, já soube fazer bom trabalho. E dali fui reconduzida no outro congresso. Quando fui reconduzida, ainda foi com a camarada Ruth. Depois, no terceiro mandato, no outro congresso, vem a camarada Inga. Então, tive que trabalhar também com ela 5 anos, um mandato. Depois de um mandato é quando eu saio e me substitui a camarada Alice, a falecida camarada Alice Dombolo. Em 2008 é eleita deputada da Assembleia Nacional, cumpre 2 mandatos até 2017. E como é que foi essa experiência parlamentar, com a experiência política que já trazia dentro da organização da mulher? Para mim, a Assembleia não pesou muito, porque eu já era deputada da Assembleia do Povo. Também já estive na Assembleia do Povo durante 2 mandatos. Já estive na Assembleia Popular Provincial, quer dizer que praticamente eu sou o nome que mudou, mas o trabalho era o mesmo. Embora que naquele tempo não havia remuneração, mas o trabalho era o mesmo. Então, quer dizer que não encontrei muita dificuldade, inclusive até cheguei ao ponto de coordenar uma subcomissão, mesmo aí na Assembleia. Portanto, para mim, foi uma boa experiência e não foi muito difícil. Em 2002, alcança-se a paz definitiva, há este momento de euforia e de estabilização do país. Entretanto, começa o desafio da reconciliação. Contou aqui a sua experiência pessoal da filha que tinha ficado para trás ao tempo do conflito armado, tinha ficado quase que sitiada e abandonada no tempo da guerra. Falou do sofrimento que passou em saber da condição em que estava a filha e as netas, e depois dá-se esse desafio da reconciliação. Partindo dessa experiência pessoal e familiar,
como é que, de forma individual primeiro e coletiva, decidiu começar a passar essa mensagem, tanto primeiro no seio familiar, depois para os restantes, da necessidade da reconciliação e concórdia entre os angolanos? Bem, a reconciliação é uma coisa muito difícil, né? Porque a minha filha, depois disso, apanhou doença de diabetes ao ambientar-se aqui, acabou por morrer, deixou filhas e não sei o quê. Mas eu, para mim, sempre achei que depois que veio a paz, os angolanos deviam estar unidos, porque esquecer tudo o que se passou. Porque se formos a pensar muito do que se passou, então nunca mais vamos reconstruir. E eu sempre disse, vamos esquecer, vamos reconstruir, vamos para frente, porque a minha filha, por exemplo, quando veio com rancor no coração, porque achou que sofreu por causa de mim. Porque esse trabalho, depois aqui, não tem nada, tanto sofrimento que alimentou este rancor de como, mas eu agora aqui tinha que sempre apaziguar. Não, isto é assim mesmo, na guerra é assim mesmo. Eu tentei, fiz tudo para vos tirar de lá, vocês não vieram. Então agora eu tenho que esquecer, tenho que perdoar. Né? Mas é difícil, porque ele quando pensa no sofrimento que passou, já tinha rancor com quase toda a gente. Eu agora tinha que lhe dizer para ter calma e que... Mas é fácil nós falarmos para as pessoas, para esquecerem, porque foi guerra. Seu próprio presidente decretou essa reconciliação que é a nível nacional. As pessoas deviam encarar mesmo do fundo do coração, porque nós necessitamos. Nós devemos nos esquecer que nós somos irmãos, temos que pensar sempre que somos irmãos, então temos que construir juntos, porque só juntos é que podemos construir. Porque se uns constroem e outros destroem, não vamos para frente. Já vamos olhar então para esta situação da atualidade. Aurora Junjo, antiga secretária-geral adjunta da OMA, hoje deputada na Reforma, com uma carreira política bastante sólida e também com marcas na educação, sobretudo no setor da alfabetização de adultos. Vamos observar um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa daqui a instantes. Nós vamos partir para uma breve pausa aqui nesta conversa com esta mulher, esta angolana, cuja história de vida se mistura à história da Angola independente, que estamos a comemorar com 50 anos de liberdade e independência e 23 anos de paz efetiva. Uma mulher que tem histórias de vida com alguns aspectos bastante curiosos e interessantes que marcam a história de Angola, a história de todos nós angolanos. Volte connosco dentro de instantes. Estamos de volta à especial entrevista. A minha conversa hoje é com Aurora Junjo, ex-deputada nacional, antiga secretária-geral adjunta da OMA, hoje reformada, com experiência no ramo da educação, mas também com uma carreira política bastante marcante. Vamos voltar então à conversa, dona Aurora, olhar aqui para aquilo que é a Angola hoje. Voltando para 1971, 72, 73, a altura em que se dá o seu despertar para a política ativa por conta de maus tratos com a diretora da escola em que lecionava, que lhe tratou de forma racista e que levou a que despertasse a necessidade de se juntar à causa da independência nacional. Hoje, passados 50 anos, a Angola sonhada e idealizada por si e por vós, pelas mulheres da sua época, naquela altura, e a Angola temos hoje, o que é que de facto, além do movimento da independência e da paz alcançados, que de facto foi possível realizar e o que ficou por ser? Bem, as coisas, foi muita coisa feita. Foi feita muita coisa. Inclusive, para quem viveu em Angola em 1975 e quem vê Angola hoje, Angola é mesmo diferente. Houve mesmo muito trabalho. E não só depois da guerra, durante a guerra muita coisa se estragou. Muita coisa se estragou, as pessoas quase não tinham vida. Eu tenho exemplo das minhas irmãs que ficaram no AMBO o tempo todo, tanto tempo de guerra e continuam lá.
Quando fui lá em 74, eu encontrei, elas não tinham mais nada, as casas todas destruídas, mas hoje já recuperaram, a pessoa vai lá, já a vida é diferente. Portanto, está se fazendo muito trabalho, mas ainda há muito para se fazer. Embora que quando as pessoas iniciaram a luta armada, não esperavam que a este ano, 2006, assim, estaríamos melhor ainda. E eu tenho certeza de que se não houvesse guerras, nós íamos muito bem. Se conforme continuasse todas as pessoas juntas, a trabalhar juntos, hoje teríamos uma Angola melhor que esta Angola que temos hoje. Hoje temos muitas dificuldades ainda, mas o trabalho está a se fazer. E é só uma questão de todas as pessoas participarem e trabalharem. Porque o que se nota é que enquanto uns puxam para frente, outros puxam para trás, então assim o comboio não anda. Olhando para esses desafios, essas dificuldades hoje, são os maiores obstáculos ao desenvolvimento? É de todas as pessoas. Eu vejo que as pessoas deviam mesmo incentivar muito mais a agricultura. Porque estamos a ver que se fizermos o levantamento, assim mesmo a olho nu, vemos que as pessoas estão mais inclinadas ao comércio do que ao trabalho do campo. Porque só o trabalho do campo é que pode resolver o nosso problema. Por exemplo, se cada um tivesse só pelo menos possibilidade de colher pelo menos por ano um saco de 100 quilos de milho, como antes, então, tanto que temos fazendas, temos não sei o quê, mas a produção pessoal, que em casa não falta nada. Isso é que está a faltar, porque se formos a ver, a força maior que devia estar no campo a trabalhar, anda a pular aqui pelas cidades, sem fazer nada. Eles não estudaram, não sei que futuro esperam, mas estão sempre sentados a comprar de um lado e revender do outro lado. Eu acho que o país não desenvolve com o comércio, o país desenvolve com a agricultura. O próprio Agostinho Neto disse que a agricultura é a base. A indústria é o fator decisivo. E isso, na prática, parece-me que está sendo muito difícil. Esta sua observação e visão leva-me a colocar a questão nos seguintes termos. Olhando para estes fenómenos e desafios, no caso, educação, diversificação da economia e a questão da corrupção, como é que encara para estes desafios no dia de hoje? O que é que a geração atual, a que está no governo, a que não está, como é que deve ser a sua atuação no sentido de se inverter o atual quadro de coisas? Por acaso foi bom o presidente lançar este desafio de luta contra a corrupção, mas é uma luta muito difícil, principalmente quando tem uma geração que quer enriquecer em um minuto sem fazer nada. Ele não tem profissão nenhuma na vida. Não estudou e nunca se preocupou a estudar, mas quer viver tal qual como os outros que se esforçaram um dia como vivem. E daí onde surgem, subtrair tudo que os outros têm, uns trabalham, outros subtraem. Então, essa visão, esta geração, você olha para esta geração, vai pensando, qual é o futuro que pensam? Como que um jovem com muita força mesmo de trabalho, mas não faz nada. A vida é tirar as coisas de um lado para o outro. E isto, quer dizer, e depois desta visão que entrou nos jovens de que a vida é na cidade, vamos fazer a vida. Esse vai fazer a vida sem ter nenhum futuro, nenhum trabalho determinado. Isso é um futuro incerto. Depois a pessoa vai atingir a idade, quer formar a sua família, começa a ter filhos, são os filhos espalhados por aí fora, temos muita criança, andar de um lado e do outro, os pais perderam aquela visão de cuidar dos seus filhos e atribuir todas essas culpas ao governo. Mas não é assim que as coisas funcionam. O governo começa no lar. O primeiro presidente do lar é o próprio pai,
E a mãe adjunta a trabalhar para cuidar dos seus filhos. E a educação do filho não começa na escola, começa em casa. E na escola é só para complementar. Mas quando o pai não tem paradeiro, o filho de manhã abre as portas, como se abre uma capoeira para as crianças, para as galinhas ir procurar comida de um lado e do outro, o futuro está comprometido. Qual deve ser o papel da sociedade civil nesta formação e educação da sociedade, de uma forma geral? Aqui refiro-me ao papel da família, como referiu, das igrejas e associações, sejam profissionais ou outro tipo de associações. Que papel é que devem jogar no sentido de construir uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais verdadeira? E até que ponto é que o Estado, o Governo, dá abertura à participação da sociedade civil? Bom, eu acho que cada um tem que ser responsável. Eu, por exemplo, quando ando, eu disse que faço as minhas horas livres no campo. Às vezes encontro-me com algumas senhoras e eu converso. Porque encontro, às vezes, fala um mundo, eu domino o meu mundo. E eu pergunto, de onde vens? Ah, eu venho do sítio tal, do município tal. O que fazes aqui? Andando com esta banheira, com uns negóciozinhos que não tem cabeça nem pés. Sai dali para vender este bocadinho. Ah, é porque é só para sobreviver. Eu disse, mas tu saíste do município, por exemplo, uma vez conversei com uma senhora que vinha do município do Londoimbal. Eu disse, você veio do Londoimbal aqui à procura de vida? Sim. A vida é esta, está a vender estes medicamentos aí, não sei o quê. Isso é que procurar a vida. Assim. O dinheiro que sai nesse negócio, se você fica doente, dá para comprar aspirina, um comprimido, dá para dar de comer aos teus filhos. E você passa todo dia a passear, sabe lá onde estão os teus filhos? Por que não regressa para ir trabalhar no campo? Esse tempo mais, eu estou aqui há 20 anos, já arranjei marido aqui, já tenho 3 filhos, nem sei se a família está lá, quer dizer que, e também não sei como sair daqui. Mas ela sabe muito bem que não tem rumo, mas ela saiu de lá para vir procurar a vida e está aqui. Então, esta situação não é só uma ou duas, são muitas. Então, nós vamos passando esta palavra, até talvez o coração toca, e se um dia visitar a terra e encontrar que as outras pessoas que deixou lá desenvolveram, talvez isso chame a atenção para o seu regresso. Porque se eles esperam que este é o Estado que vai resolver esses problemas todos, eu penso que é impossível. O Estado vai resolver como? Talvez ajudar a tirar daqui para regressar, para ir trabalhar no campo, mas essa não é responsabilidade do governo, porque cada pessoa é livre para viver onde quiser escolher, é isso que a legislação diz. Mas agora, para escolher, também temos que saber como escolher. E como é que é passada esta mensagem, tanto nas escolas, nas famílias, na própria organização de quem é militante, a OMA, como é que essa mensagem é passada no sentido de se tentar mudar mentalidades para que as pessoas ganhem consciência de que é possível fazer-se diferente, se abraçarem, por exemplo, o trabalho do campo. A senhora agora, no alto dos seus 80 e poucos anos, continua a trabalhar no campo e, pelo que falou aqui, com muito orgulho e por formas a não ser uma reformada completa. Está reformada da vida política, mas ativamente continua a trabalhar e, sobretudo, no campo. Como é que se pode inverter essa impressão de que estar no campo é estar no mato, é estar atrasado, é estar voltado ao esquecimento? Quer dizer que esta mentalidade, isso para tirar da cabeça é um pouco complicado, porque eu, por exemplo, uma vez conversei com uma menina aí no mercado de Viana, ela também estava fazendo coisas, mas você não volta na aldeia para fazer agricultura, porque andar a pé, distância, eu também já não sei mais pegar na enxada. Então, quer dizer que torna-se mesmo um pouco difícil. Mas eu acho que é fácil, é mesmo conversar muito, tocar sempre nos assuntos, explicar qual é o valor. Por exemplo, se você trabalhar
um bocadinho aqui com 1 grão, você pode tirar não sei quantos quilos de milho, em vez de choramingar os preços que estão a subir. Então seria você a vender este produto. E não sei o que. Eu penso que para alguns isso pode encaixar, mas para outros, principalmente para um jovem que nunca trabalhou com a enxada e está sempre aqui na cidade, torna-se um pouco difícil. A senhora vem do ramo da educação. Como é que encara o sistema de educação no país hoje? É capaz de formar e formatar jovens responsáveis e que consigam despertar para aquilo que o país de facto precisa e necessita? A educação está a fazer o possível, mas só que há muita diferença. Para mim, a única coisa que não aprovo muito na área da educação é que a nossa criançada, falo isso exemplo mesmo da minha própria casa, os meus netos, bisnetos, não estudam como nós estudávamos. Nós estudamos muito. E depois, talvez esta coisa do júri ser o próprio professor, eu acho que não sei se isso está funcionando bem ou não, porque nós, no nosso tempo, por exemplo, para fazer uma 4ª classe, o júri vinha do AMBO, nós assim estamos no Cachungo, o júri vinha do AMBO, uma pessoa desconhecida tanto pelo aluno como pelo próprio professor. O que quer dizer que o professor aí tinha que apertar mesmo a ensinar, porque a prova da 4ª classe era feita só em um dia. Não esta coisa fica ainda uma semana a preparar, depois vai fazer uma disciplina por dia, depois vai fazer outra disciplina. Não. A prova era feita só num período. Período da manhã, vocês entram, sai esta disciplina, depois outra. Todas as disciplinas eram feitas naquela altura. O professor está lá fora, nem sabe o que está a sair. O júri, desconhecido, até alguns júris nem cumprimentavam os professores. Havia também aquele racismo e tudo. E então, corrigiam, a pauta saía, tanto o aluno como o professor vão a correr para ver o resultado da prova escrita. Depois de ir para a prova oral, também o sistema é o mesmo e sai a pauta final, quem passou, quem não passou. E os alunos, se reprovassem muito, agora o professor era classificado como deficiente. E se passasse, o professor era bom. Então quer dizer que a classificação do professor também vinha daí do júri que vinha avaliar os alunos. E eles avaliavam ainda com o racismo no fundo, tá vendo? E isso era um estudo mesmo rigoroso que os professores apertavam mesmo. E nós próprios também nos apertávamos a estudar, porque sabíamos que a apresentação, a prova é só única, aquela daquele dia que tinha valor. O resto, tudo que fazem na sala, era só para o professor saber se os meus alunos estão mesmo preparados para responder esta ou aquela questão. Aquilo não tem valor, não vai para classificação nem nada. O que vai te pôr na outra classe é aquilo que vai fazer naquele dia. Olhando para a atual geração, comparado com a geração de que faz parte, como é que encara o sentimento patriótico? Isso ficou muito atrás. Ficou muito atrás mesmo. Porque já não é respeito. Porque a criança precisa de respeitar as entidades governamentais desde criança, os símbolos da pátria, a bandeira. Nós, naquele tempo da era colonial, a bandeira não era levada assim de qualquer maneira, era levada assim com respeito. Então, hastear a bandeira todos em sentido, mas esta parte já não existe. O que é que se pode fazer para voltar a incutir na atual geração e nas vindouras o sentimento patriótico? E até que ponto é que esta falta de respeito de que fala podem, por exemplo, colocar em perigo a soberania nacional e... Porque essa tal dita democracia
A geração atual acha que falar mal do presidente, falar mal das estruturas, é que é democracia, liberdade de expressão. Mas eu penso que a liberdade de expressão devia ser a pessoa primeiro pensar o que vai falar, porque a pessoa não pode falar sem pensar primeiro. E haver respeito, porque o problema é que as pessoas também esquecem-se, quando tu não ensina o teu filho a respeitar o vizinho, ok, não pense que estás a ensinar a não respeitar o vizinho. Estás a ensinar a não respeitar. Se não respeita o vizinho hoje, amanhã também vai te faltar respeito. E esta parte que as pessoas se esquecem. E este ensino da falta de respeito começa mesmo dos próprios pais, quando o pai fala mal, do governo fala mal, do que não respeita nada, então a criança como é que vai respeitar? Da experiência política que carrega e como mãe e como dirigente de um braço político feminino, qual deve ser a fórmula para transmitir à atual e à futura geração os valores da independência e da paz e a necessidade de os preservar? Eu acho que esse trabalho tem que ser feito a partir do lar, as escolas também, e no fim os próprios políticos também passar uma política verdadeira e não política só de puxar a brasa para a sua sardinha. Porque a criança tem que conhecer a verdade. Mesmo a história de Angola, cada um quer contar da sua maneira. A criança vai absorvendo. No fim, são histórias diferentes. Cada um conta a sua maneira. Então, para falar para uma criança, que é para crescer com uma coisa, então tem que ser tudo verdadeiro. Agora a verdade está onde? Portanto, se por um lado a independência custou sangue e a paz também, essa questão da reconciliação e unidade e também o patriotismo requerem alguma sabedoria. Como transmitir estes valores? Bom, eu para mim, em primeiro lugar, não deveria mais sangue neste meio todo. Nem deveria haver mais estes choques que tem havido. Tinha que haver mesmo diálogo, as pessoas tinham que dialogar, as pessoas tinham que, cada pessoa tinha que entender que chegou o momento de vivermos em paz. Porque só em paz é que podemos reconstruir o país conjunto. Porque estas divisões, cada um pensa nisso, cada outro pensa. É claro que não é possível pensarmos da mesma maneira. Não é possível. Se eu penso assim, é alguém que pensa ao contrário. Assim mesmo estou a falar, é alguém que está a reprovar aquilo que estou a dizer. Isso é normal. Mas respeitar as ideias dos outros. O respeito em primeiro lugar. Ele está a falar, tu estás contra, mas diz assim, bom, ele tem o seu direito de pensar como está a pensar. Porque cada um pensa da sua maneira. Mas agora o que acontece? Eu, se falo uma coisa contra, o outro também contraria, então entramos em choque. Assim nunca vamos nos entender. Mesmo no lar. Olhando para estes 50 anos de independência em que participou ativamente, considera que valeu a pena os sacrifícios que consentiu? Valeu a pena. Valeu, principalmente o país está nas nossas mãos. Agora resta só trabalharmos. É só. Se tivesse voltar no tempo, o que é que faria diferente? Muita coisa devia se fazer. É difícil enumerar, mas talvez daria mais. Trabalharia mais enquanto tinha força para trabalhar. Com que Angola sonha para o futuro, daqui para frente? Bom, eu queria que, não digo ao deixar este mundo, porque tenho certeza de que vou deixar conforme está, embora sempre bons passos. E eu peço só que continue mesmo assim. E eu sonho mesmo que Angola chegue a um bom patamar em que as pessoas todas vão viver felizes. É só isso. Uma mensagem que seja dirigida a contemporâneos seus, sobretudo às mulheres que terão começado
esse percurso consigo, mas também para a atual e futura geração? Bom, para aquelas que puderam dar, eu acho que podemos nos considerar como missão cumprida e que continuem, cada uma, embora velho assim, já idade, sem força, sem nada, mas enquanto tivermos ainda a mente boa, que transmitamos alguns conselhos sempre às novas gerações. E para as novas gerações, eu digo só que o imediatismo não leva para nenhum lado. Tem que saber que temos que trabalhar primeiro para depois colher. Então, eu penso que penso e peço à geração vindoura que trabalhem e pensem mesmo que o trabalho, o enriquecimento não vem assim de pé para a mão. Que significado atribui essa distinção de paz e desenvolvimento, a medalha que recebeu pelos 50 anos de independência nacional? Para mim até foi uma surpresa mesmo, porque eu não estava. Porque nós, quando fazemos erradamente, nós sentimos que estamos a fazer alguma coisa. Mas quando alguém diz que fez bem, ainda por cima te dá um estímulo, você fica feliz. Portanto, eu agradeci imenso e até mesmo na hora que eu recebi, eu falei ao meu presidente que eu estou muito grata mesmo. Eu agradeci muito mesmo, porque eu não contava. Porque naquela altura nós fazíamos aquele tipo de brincadeira, também éramos jovens. Tudo que nós fazíamos, mesmo ir assim, aos treinos da ODP, nos treinos do DDQ, rebolávamos, parecia brincadeira. Não contávamos que isso um dia chegaríamos a esse ponto em que as pessoas, a sociedade ia reconhecer o nosso trabalho. Por isso eu só me resta agradecer e dizer que pronto, eu própria não sei se merecia ou não, mas pronto, se alguém achou que eu mereço, eu agradeço. Nós é que agradecemos o tempo que nos pode disponibilizar para partilhar connosco um bocado da sua história de vida, que se mistura com a história do país, e podemos aprender e também absorver aqui alguma experiência e também dados que nos ajudam a compreender um pouco o percurso que o país percorreu nestes 50 anos de independência. Dona Aurora, muito obrigado e queremos desejar que continue com saúde, em paz e que ainda tenha longa vida. Assim, muito obrigada e que Deus também abençoe o vosso trabalho. Nós agradecemos. Foi então a conversa com Aurora Junjo Caçul, ou simplesmente Aurora Junjo. Uma mulher ligada à política, uma mulher ligada à história de Angola, uma mulher que foi distinguida com a medalha de Paz e Desenvolvimento pelos 50 anos da independência nacional. Foi secretária adjunta nacional da OMA durante 18 anos, foi 12 anos deputada da Assembleia Nacional e com um longo percurso na vida pública a nível da província do Ambo inicialmente, onde nasceu em 1942 e depois a nível já de Luanda, estando a trabalhar nas estruturas centrais do partido em que militou toda a sua vida política, portanto o MPLA, mais concretamente no seu braço armado, que é a OMA, Organização da Mulher Angolana. Foi mais uma conversa aqui com uma figura da história de Angola, nesta série de especiais entrevistas que a TPE está a levar a cabo por ocasião dos 50 anos da independência nacional. Eu sou David Mudo, voltamos a estar juntos numa próxima oportunidade. Passe bem.